Aqui no Ocidente, todas as religiões consideradas cristãs são segundo a Bíblia. Todas, sem nenhuma exceção. Os seus adeptos e simpatizantes consideram a Bíblia como um livro sagrado. Para alguns, escrita por Deus. Para outros, inspirada por Deus. E para outros que fazem uma síntese das duas propostas, o livro contém a palavra de Deus. Todas as religiões que se fundamentam nas Escrituras Sagradas são radicalmente a favor da infalibilidade bíblica, da inerrância dos seus textos, e acreditam convictamente ser um livro sagrado. A Bíblia constitui uma peça intocável no que diz respeito ao seu conteúdo, por parte de todos aqueles que seguem os seus ensinamentos. Entretanto, para nós espíritas, para os pesquisadores, não podemos aceitar de maneira alguma a inerrância bíblica e a sua infalibilidade. Também não aceitamos que Deus escreveu a Bíblia, nem que tudo que está ali contém a palavra de Deus. Antes mesmo de entrar na abordagem de forma mais fecunda, queremos ressaltar que a nossa proposta nesta manhã de hoje não é de desfigurar a Bíblia, nem de tirar da Bíblia o seu grande valor, mas apenas fazer uma reflexão de caráter frio, racional, lógico, científico, sem desfazer o sentido e o valor histórico e profundamente espiritual desse livro. Falar da Bíblia hoje é uma espécie de tabu, porque as pessoas consultam a Bíblia como fosse regra máxima para as suas vidas. Me recordo que tive um amigo que nas vésperas do vestibular, depois da inscrição feita de viajar 300 quilômetros, ele disse: tenho que consultar ao Senhor se devo ou não fazer o vestibular. Ué, mas você não consultou ainda? Não, o testemunho do Senhor tem que ser na hora da prova. Abriu a Bíblia e demorou de levantar a cabeça. Ele queria fazer direito. Não sei que texto ele leu, mas ele levantou os olhos assim, meio triste, e disse: o Senhor não quer que eu faça o vestibular. Ele disse: mas como? Ele disse: está aqui escrito. Não devo contrariar a palavra dele. Ele era protestante. E eu disse: mas por que é que você não consultou antes de pagar a inscrição e viajar 300 quilômetros? E eu me lembrei que teve uma história que eu tinha lido há muito tempo atrás, de um indivíduo que estava sobre profundo estertor e desespero, e abriu a Bíblia, e estava escrito. E não aguentando, ele foi e se matou. Eu disse: a Bíblia não pode me dizer para fazer isso, eu já estava pensando em me matar, e como é que fica? Mas ele disse: não, eu li o Velho Testamento. O Velho Testamento pode não estar muito de acordo, eu vou ler, abrir o Novo. Quando ele abriu o Novo, caiu em Mateus, que dizia: vai tu, filho, e faz o mesmo. E as pessoas às vezes são tão radicais que não fazem nada sem consultar a palavra do Senhor. Nós vamos observar que esse tipo de comportamento
sem fazer nenhuma ofensa, de certa forma ele é um tanto fanatizante e alienante. Há uma campanha mundial que diz: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Pessoalmente, eu não aconselho ninguém ler a Bíblia se não tiver cultura e maturidade espiritual para isso. Senão você incorre nos dois problemas: fanatização e alienação. A primeira coisa que nós temos que perceber é que a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás em línguas mortas, cujo povo não existe para dominar mais o idioma. O Cristo não escreveu nada, nem uma linha. E todas as religiões que seguem a Cristo se fundamentam no que disseram que Jesus disse. E hoje tem a maior confusão em torno do disse-me disse que Jesus disse, mas ninguém sabe se Jesus disse o que disseram realmente que ele disse. Temos mais de 1000 doutrinas, segundo a Bíblia. Mais de 100 religiões que dão uma interpretação bem particular, bem própria. Todas elas dizem que está com absoluta verdade. Cada um traduz algumas passagens segundo os seus conceitos, suas ideias. E tem alguns que são mais alargados e dizem: não devemos nos apegar à letra que mata, mas sim ao espírito que vivifica. Mas nós observamos que esse espírito que vivifica também é a conveniência de cada um. A Bíblia é um livro tão frágil de razões lógicas que dá margem a mais de 100 interpretações religiosas diferentes. A última que eu li e me assustei é que um pastor protestante dos Estados Unidos encontrou na Bíblia argumentos para defender a pena de morte, porque disse que isso foi inspirado também por Deus. Nós vamos ver uma coisa muito interessante. Se a Bíblia foi escrita em idiomas mortos, também ela atravessou muitas dificuldades. Jesus falava um dialeto que não era nem a língua na qual disseram o que ele disse, que ele tinha dito. O Velho Testamento contém passagens tão absurdas que Deus não poderia ser Deus para dizer aquelas bobagens. Eu vou ler alguma para vocês, para ver se alguém discorda de mim e me convence do contrário. Por outro lado também, nós vamos encontrar erros históricos, geográficos, erros que tinham que derrogar todas as leis da natureza para que eles fossem verdadeiros. Mas a maioria das pessoas insistem em que a Bíblia é um livro absolutamente infalível. Nada pode ter ali que não esteja errado. Aí o que acontece? Cada um vai interpretando de um jeito, de outro jeito, de outra forma, para justificar, muitas vezes, o injustificável. Em verdade, nós vamos perceber uma coisa. Isso aconteceu com todas as religiões. Todos os livros sagrados das grandes religiões sofreram deformações com os séculos. Sofreram adaptações para poder serem conduzidos conforme os interesses pessoais dos homens que instituíram as religiões. Mas vamos fazer uma viagem rápida por algumas passagens do livro que se pensam que é de Deus. No Velho Testamento, nós temos algumas passagens curiosas. Vamos falar um pouco sobre o arrependimento de Deus.
que em matéria de arrependimento eu nunca vi alguém se arrepender tanto quanto ele na Bíblia. Está escrito o seguinte: concluída a criação, ele foi examinar se estava tudo perfeito. Isso está em Gênesis 1:31. O fato dele examinar se estava perfeito já pressupõe a ideia de que ele podia fazer alguma coisa imperfeita. Senão ele não precisava examinar. No entanto, logo se arrependeu quando viu que a maldade se multiplicava na terra. Gênesis 6:6. Como se a consciência e a onisciência não fossem qualidades inerentes a Deus. Arrependeu-se da criação, no Gênesis 6:6, bem como do mal que prometera fazer ao povo, em Êxodo 32:14. Arrependeu-se de haver feito o rei a Saul, está em Samuel 15:11. Também se arrependeu de Amós, bem como do mal que prometeu a fazer a Nínive. Na verdade, apesar de não ser homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Está escrito em Números 23:19. Jeová se arrependeu tantas vezes que chegou a se declarar em 15:16 de Jeremias, cansado de se arrepender. Sendo Deus a infinita perfeição, é claro que não poderia jamais se arrepender de nada que houvesse feito. Então, como é que querem que tudo quanto se encontra na Bíblia tenha sido escrito diretamente por ele? O Deus que amamos, adoramos, não pode estar sujeito às paixões humanas. Não se concebe um Deus de infinita perfeição tomando de rancor, pronto a descarregar sobre as criaturas a sua tremenda ira. E, no entanto, embora ele se diga misericordioso e piedoso, tardio de se irar e grande em beneficência e verdade, contam-se para mais de 600 acessos de cólera entre os livros de Êxodo e o segundo de Reis. E o Jeová do Velho Testamento, que deu ao seu povo eleito o mandamento não matarás, mandava exterminar os inimigos e até os amigos com incrível ferocidade. Assim, é que a despeito de que Deus é a verdade e nele não há injustiça, justo e reto, como está em Deuteronômio 32:4, apesar de ser um Deus que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, vejamos como se exercitava na prática esse amor de Deus do Velho Testamento. Diz lá, no Deuteronômio, esse livro que todo mundo evoca, para dizer que é proibido evocar os mortos. É bem engraçado, todo mundo diz assim, a Bíblia diz que é proibido evocar os mortos. Isso está no Deuteronômio, mas ninguém lembra o que está no Deuteronômio em relação às outras atrocidades que também lá tem dito. Uma das coisas do Deuteronômio está escrito lá, quando chegardes a uma cidade a combatê-lo, a pregoar-lhe a paz, se não fizer paz de todo varão que nela houver, passarás ao fio da espada, salvo as mulheres, as crianças e os animais. Deuteronômio 20, 10, 13 e 14. Mas isso valia para as cidades distantes, para as próximas, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Deuteronômio 20, 16. E com relação ao seu próprio povo, cada um tome a sua espada e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E mataram os 3.000 dos israelitas que haviam adorado o bezerro de ouro. Mas Moisés não matou o seu irmão Arão, que foi o fabricante do ídolo. Já tinha pistolão naquele tempo. E olha que Moisés desceu do Monte Sinai e estava escrito nas tábuas das leis, não matarás. Isso está em Êxodo 32, 28. Se teu irmão, teu filho, tua mulher ou teu amigo te convidar para servir outros deuses, certamente o matarás. Deuteronômio 13, 6, 9. Se o povo de uma cidade incitar os moradores e servir outros deuses, destruirás ao fio da espada tudo quanto nela houver, até os animais. Deuteronômio 13, 12 e 15. Jeová disse ao povo, perfeito serás como o Senhor teu Deus. Eis como o povo eleito procurava imitar essa perfeição. Moisés, que era o mais manso de todos os homens que havia sobre a terra,
desce do Sinai com as tábuas da lei, onde constava o mandamento não matarás, e logo, para passar a teoria à prática, manda matar 3.000 dos seus compatriotas. Isso está em Êxodo 32, 28 e 29. Josué conquistou todas as cidades da prometida Canaã, destruindo totalmente a toda a alma que nelas havia. Destruindo tudo, porque o Senhor planejava por Israel, o que afinal, das muitas cidades conquistadas, nada restou que tivesse fôlego, porque o Senhor via que os seus corações se endurecessem, para sair ao encontro de Israel na guerra, para destruí-lo totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Josué 11:20, como ordenara Jeová a Moisés, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Josué os destruiu totalmente, tomou toda a terra e deu em herança aos filhos de Israel. É de estranhar que os israelitas estejam agora tentando recuperar essa herança. Jefé, juiz em Israel, oferece ao Senhor em holocausto sua própria filha, e ele aceita. Em Juízes 11:31, e em seguida mata 40.000 efraimitas, também judeus. Juízes 12:6. Os israelitas matam 25.000 da tribo de Benjamim, passando ao fio da espada até os animais por ordem do Senhor, e depois dizimam a tribo de Gileá, poupando apenas 400 virgens para os que haviam sobrado dos benjamitas. Samuel era vidente de Deus, 9:19 Samuel, mas mandou que o rei destruísse totalmente os amalequitas, matando desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. E Samuel 15:13, mas Saul poupou os animais e por isso foi castigado. Foi muito piedoso. Em Samuel 15:26, enquanto Samuel despedaçou o rei amalequita diante do Senhor, os amalequitas pagãos eram mais humanos, porquanto tomaram a cidade de Davi, e a ninguém mataram, só levaram cativos. Samuel 32, mas Davi os perseguiu e matou a todos os amalequitas, porque essa fora a ordem do Senhor. Só tendo escapado 400 mancebos que fugiram. Samuel 30:17. Mas as outras coisas a relatar. Porque o irmão de Moisés, Arão, fabricaram um bezerro de ouro para ser adorado pelos judeus, Jeová pede permissão. Veja, Jeová que pede permissão a Moisés para destruir o povo. Não é nem Moisés que pede permissão a Jeová. Isso está em Êxodo 31:10. Porém este o repreende. Imagina, Moisés repreendeu Deus e ele se arrepende de novo. Êxodo 32:14. Deus manda Davi recensear o povo. E como este obedece, e logo em seguida se mostra arrependido, Jeová manda uma peste que dizima 70.000 israelitas. Segundo Samuel 24:15. Mas depois ele se arrepende. E o próprio Davi lhe verbera a injustiça. Se fui eu que pequei, por que castigaste esses inocentes? Fala Davi para Deus. Esse mesmo Jeová deu ainda instruções inusitadas, como em Deuteronômio 23:12, 25:11 e 12, mandou que o profeta Ezequiel comesse fezes humanas com pão. E está escrito em Ezequiel 4:12. Voltamos a perguntar: foi Deus mesmo quem praticou todas essas sandices? E vamos acreditar que isso é um livro de Deus, que foi escrito por ele, inspirado por ele? Terá sido ele mesmo quem escreveu a Bíblia? Isso tudo está no Deuteronômio. E é nesse livro que diz que a gente não deve evocar os espíritos, que todo mundo chama para dizer que condena a evocação dos espíritos. Mas ninguém segue as outras coisas do Deuteronômio? Por que ficam todo mundo cego para os outros itens? Além de achar que o livro é divino e sagrado, as pessoas também não se apegam às contradições. Um exemplo simples, na criação. Vamos examinar algumas partes. Como pode Deus criar a luz antes do sol? Conforme está escrito em Gênesis 1, 13 e 14. Se o sol é a própria luz, como é que ele criou a luz para depois criar o sol?
Como ele separou a luz das trevas? Se as trevas nada mais são do que a privação da luz. Como fez o dia antes que o sol fosse criado? Como pode explicar o fato de Adão e Eva ter sido o primeiro homem a habitar a terra? Se Caim, quando matou Abel, foi expulso do Oriente e no local da sua expulsão ele encontrou a mulher com quem se casou e construiu uma cidade. Como é que poderia ter uma mulher lá se ele fosse o primeiro filho de Adão e Eva? E construiu uma cidade para quem morar? Sozinho os dois? Por que se atribuiu à serpente o papel de Satã? Se a Bíblia apenas diz que a serpente era o mais astuto dos animais. Que língua falava essa serpente? E como andava antes da maldição de ser condenada a passar a se arrastar sobre o ventre e comer pó? Será que a serpente andava de suspensório, com 2 pés embaixo? Como explicar a desobediência da serpente, se nunca se ouviu falar de cobra que comesse pó? E como explicar que tantas mulheres possam hoje dar à luz sem dor a tantos homens? Coma o seu pão sem precisar do suor do seu rosto, porque está em Gênesis 3, 16, 19, contrariando o que o Cristo dizia. Como pode ser punido com tanto rigor um ente primitivo como Adão, que não sabia discernir entre o bem e o mal? E a prova disso se encontra no verso 22, quando está escrito: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Caim cometeu um fratricídio e não mereceu uma pena tão severa, a despeito da maldição. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Gênesis 4, 12. Foi para Nod. Foi lá que ele constituiu a família dele e encontrou uma mulher que a gente não sabe também de onde ela veio. Vamos ver aqueles dados curiosos. Vocês lembram do dilúvio? Da Arca de Noé? Eu não sei se todo mundo estava lá, mas dizem que choveu tanto que inundou a terra toda. O primeiro problema é um problema lógico. De onde veio tanta água se a água do céu é fruto da evaporação da água da terra? Então como é que choveu? Veio de onde essa água para inundar tudo? Aí tem mais a ideia da arca, que ele ainda dá as medidas, que transformando hoje nos metros, são 60 metros de comprimento a arca, por 37 de largura, por uns 20 de altura. E ali tinha um casal de cada bicho. E o que é interessante é como é que Noé e sua turma fez para a cobra não comer o sapo, o leão não se alimentar da lebre, e não tinha na arca de Noé uma almoxarifada de alimentos. Depois a população da arca era muito pouca. Como é que essa turma limpou os dejetos de tantos animais? Porque acabou com tudo. E depois ele tinha que levar um casal de cada um para tudo ser refeito novamente. Vejam quantas coisas interessantes. Há uma passagem que diz o seguinte: Josué, em 10:13, ele estava guerreando com os amorreus. E os amorreus não eram muito do lado de Deus. E vocês já viram que Deus, para mandar matar e fazer guerra aqui no Velho Testamento, era uma beleza. Aí sabe o que é que Deus fez? Estava entardecendo e não dava tempo de Josué matar todo mundo. Porque naquele tempo não tinha luz elétrica. Aí Deus fez uma façanha. Fez o sol parar no firmamento para Josué matar até o último dos amorreus. E além do que, eles já estavam destroçados pelas pedras que caíram do céu, que Deus tinha jogado. Agora, vejam que quem escreveu isso, como é que a Bíblia não pode ter erros? Não sabia nada de astrofísica, porque não é o Sol que gira em torno da Terra para Deus parar. A Terra é que gira em torno do Sol. E uma vez, num debate de rádio, um pastor disse: mas para Deus não é nada impossível. Porque naquele tempo o homem olhou e viu que alguma coisa parou, mas ele poderia parar a Terra de girar. Eu disse: meu amigo, tenha paciência. Porque os indivíduos às vezes querem justificar o injustificável. Se Deus resolvesse parar a Terra de girar, era a maior catástrofe que nós teríamos no planeta. Porque a Terra viaja no espaço a 107 mil quilômetros por hora. É o maior veículo espacial em velocidade que nós temos conhecimento. Imagina um freio a 107 mil quilômetros por hora. Sairia daqui todos os telhados, os pedestres. Nós teríamos ondas maiores que a altura do Himalaia. Tudo isso para Josué matar os amorreus. Vocês não acham que é muita manteiga para pouco pão? Não dá para entender isso.
Agora tem outros dados que são curiosos. As pessoas não raciocinam quando lê a Bíblia, porque lê com aquele efeito de que é um livro intocável, ninguém pode dizer nada, está tudo certo. Como se explica que os israelitas, está lá escrito em Reis 20 e 27, eram como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas como é que eles puderam ferir num só dia e matar 100.000 sírios? E ainda por cima, derrubaram o muro da cidade, caindo sobre 27.000 restantes. Que murozinho pequeno, hein? Para ter 27.000 pessoas do outro lado. Além deles matarem 100.000 num dia, olha que o pessoal era do tamanho de um rebanho de cabra. Derrubou um muro que matou 27.000 que estava do outro lado. Como é que se mata 100.000 pessoas em um dia sem armas poderosas? Naquele tempo, no máximo, tinha lança, faca, pedra, funda. A bomba atômica caiu em Hiroshima e Nagasaki, só matou 80.000 de explosão. 200.000 passou 6 meses matando depois. Imagina, 100.000 mortos num dia por uma turma que não era mais que um rebanho de cabra. Olha as coisas assim dos emissários de Deus. Tem coisas assim que são de estarrecer. Olha que eu estou pensando algumas, tem coisas muito piores. Como admitir que Deus afirmou: os pais não morrerão pelos filhos e nem os filhos pelos pais, mas cada qual morrerá pelo seu pecado? Isso está em Deuteronômio 24:16. Até aí tudo bem. Mas ele se enfureceu tanto contra o ex-rei Saul, ao ponto de assolar o povo com uma fome de 3 anos. Porque Deus ficou com raiva de Saul, botou o povo para ficar com fome 3 anos. Só se aplacando, ele só parou o ódio dele, quando Davi, está escrito em Samuel 21:1, essa fita está sendo gravada, vocês podem conferir todos os textos, para não dizer que eu estou inventando a Bíblia. E Deus só parou a sua ira quando Davi mandou matar 7 netos daquele seu antecessor, para aplacar a ira de Deus. Está escrito em Samuel 21:8 e 9. A história de todos os povos está repleta de lendas. Por que a história do povo judeu também não estaria? Tem outra passagem curiosa. Não parece muito verossímil que o anjo do Senhor tenha numa só noite exterminado 185.000 assírios. Nem que 120.000 midianitas tenham sido mortos pelos 300 de Gedeão. Juízes 8:10. Naquele tempo a arte de fazer guerra superava a potência nuclear de hoje. Nem que os judeus tenham eliminado em um só dia 120.000 da tribo de Judá. Todos homens poderosos por terem abandonado o Senhor Deus de seus pais. E o motivo da morte eram as coisas mais incríveis. E ainda levado cativos 200.000 mulheres e crianças do seu povo irmão, que foi feito escravo. O que quer dizer dos 500.000 homens escolhidos que caíram feridos de Israel? E o que dizer de 1 milhão de etíopes que foram destroçados sem restar nenhum sequer? Será que a Etiópia, naquela época, já dispunha de 1 milhão de habitantes? Esses dados estatísticos são impossíveis. Não existiam nações com essa população naquele tempo. Elias era profeta de Deus e cometeu várias atrocidades. Matou 400 profetas de Baal, Reis 18, 22 e 40, e depois 100 soldados enviados por rei Axaías. E mesmo assim foi arrebatado ao céu num carro de fogo com a maior glória, porque Deus levou. Como está escrito em Reis 2:11. E o seu sucessor Eliseu, só porque uns rapazinhos caçoavam dele com a irreverência própria da juventude, amaldiçoou-lhes em nome de Deus, saindo do bosque com 2 ursas que despedaçaram 42 meninos. Como está escrito em Reis 2, 23 e 24. Tem outras coisas curiosas. No Novo Testamento, João afirma: Deus nunca foi visto por ninguém. João também diz em 1,18, e ninguém jamais viu a Deus. E João diz depois em 14,12, o que foi confirmado por São Paulo: aquele a quem nenhum dos homens viu nem pode ver.
Em Timóteo 6,16, e pelo próprio Jesus também, não que algum homem tenha visto o Pai. Em João 6,46, mas lemos no Antigo Testamento que Deus disse: eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó. E que Moisés, Arão, Nadibe e Abiú e mais 70 anciões viram Deus. Falava Deus a Moisés face a face, como qualquer homem fala a seu amigo. Êxodo 33:11. E contudo advertiu: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. E em seguida abriu uma concessão: ver-me-ás pelas costas, mas a minha face não se verá. E no entanto o próprio Deus afirmou: eu falo com Moisés boca a boca, e ele vê a forma do Senhor. E mais, em Números 12:8, cara a cara o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. E Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, Deuteronômio 34. E finalmente, Deus por 2 vezes apareceu a Salomão, em Reis 11:19. Afinal, alguém viu ou não viu Deus? Não é preciso que respondamos essa indagação, pois temos por verdade que Deus jamais foi visto por ninguém. E discrepâncias podem ser atribuídas ou à intenção de enfatizar a experiência para valorizar o ensino, ou ao fato de serem vistos espíritos de elevação espiritual superior que foram confundidos por Deus. Olha, minha gente, só essas passagens dá para a gente ver que a Bíblia não é assim tão inerrante quanto se pensa. Um livro escrito em línguas mortas, em idioma hebraico, depois foi traduzido para o grego, do grego para o greco-romano, depois foi para o latim, do latim para o inglês, do inglês para o português. Sem contar aí essas passagens todas, os tradutores traidores ajustaram o que quiseram. Para vocês terem uma ideia, teve um pastor protestante um dia que teve a audácia de me mostrar na Bíblia a proibição do espiritismo. Eu disse: eu quero ver. Aí estava escrito lá que é proibido consultar a médios, adivinhos e qualquer prática do espiritismo. Eu disse: mas que coisa absurda. E está lá a palavra espiritismo e médium. Eu disse para ele que essa palavra espiritismo foi inventada por Allan Kardec nos anos 50 do século passado. Se a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, como é que o senhor botou uma palavra espiritismo que não existia no vocabulário dos povos antigos? E a palavra médium, que não existia naquele tempo para definir pessoas que têm faculdade mediúnica? E olha que está escrito na Bíblia que ninguém modificará um só tio. O senhor modificou aí uma palavra inteira e quer que eu acredite nessas escrituras? Mas essas contradições não estão somente no Velho Testamento, não. O Novo Testamento também está cheio de contradições, muitas. Porque as pessoas pensam: porque é o Velho, o Novo não, foi os apóstolos. Lê do engano, porque 2 dos evangelistas não conheceram Jesus, Marcos e Lucas. João escreveu sobre ele, octogenário da ilha de Patmos, e o seu evangelho só foi publicado 60 anos depois que o Cristo morreu. Mateus, quase 50 anos depois. Lucas não conheceu Jesus, nem Marcos. Acontece que está lá no sermão, ninguém nunca ouviu falar aqui do sermão da planura, nenhum pastor fala isso. Mas está lá na Bíblia, em Lucas, o sermão da planura, porque Mateus diz: e Jesus subindo ao monte declamou: bem-aventurado os pobres de espírito. Mas aí acontece o seguinte, que Lucas diz: o sermão da planura, porque Jesus descendo do monte, não subindo, descendo, chegou na planura e exclamou: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Bom, aí já mudou tudo. Primeiro que Jesus não subiu o monte, desceu, mas isso é um detalhe, foi em cima ou foi embaixo? O importa é o que ele disse. Mas se ele disse bem-aventurados os pobres, porque dele é o reino do céu, tem muito pobre que não merece o reino do céu. Tem muito pobre orgulhoso, presunçoso, vaidoso, que não vai passar pela porta do reino do céu. Eu mesmo me lembro de um caso, quando a gente fazia a campanha do quilo lá no Centro Espírita, vamos fazer a campanha do cobertor. E era a campanha daquela coberta peleja, não sei se vocês conhecem a peleja. É aquela cobertinha de lã curta que você peleja para cobrir o pé, descobre a cabeça. Peleja para cobrir a cabeça, descobre o pé. E aí eu me lembro quando eu saía do meu trabalho, eu via um pobre, coitado, tão pobre que ele dormia no carro de mão, enrolado com a coberta toda remendada e furada. E ele era tão encolhidinho porque a coberta era curta. Aí eu cheguei ali, todo contente para fazer a caridade. Aí acordei o velhinho, 11h30 da noite, e fui dar aquela cobertinha quentinha. O velho me olhou e disse: quem mandou? Eu disse: ninguém mandou não, não quero comprar não. Ele disse: é de graça, não lhe pedi. Eu disse: mas o senhor está com a coberta furada, não lhe interessa, não é da sua conta.
Eu disse, mas o senhor, aqui a gente está fazendo uma campanha. Aí ele pegou, abaixou, puxou um facão. Eu não lhe vi, não lhe conheço, não estou lhe pedindo favor e saia daqui para não lhe cortar de facão. Velho, presunçoso, orgulhoso, egoísta, ele vai para o reino do céu? De jeito nenhum. Aí eu cheguei lá na reunião mediúnica, depois o Espírito, eu estava assim, o Espírito até me falou uma coisa interessante. Ele disse, mas meu filho, o Evangelho diz que é para dar com a direita e a esquerda não vê. Você queria o quê? Que ele abraçasse, te agradecesse, ficasse feliz. Por que você acordou o velho para fazer a caridade? Compreenda a ignorância dele, deixasse a coberta. Quando ele acordasse, ele não sabia nem quem mandou. O que importava era ele se aquecer. Aí eu segui o conselho do Espírito. Aí fui lá no outro dia, assim, bem devagarinho. Confesso a vocês que não foi tanto pela caridade, que não tinha mudado do dia para o outro, mas eu estava com medo do facão. Botei o cobertor e deixei lá. Passados uns dias ele está enroladinho com a peleja, sem saber quem foi que deu para ele. Mas, quando Mateus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, já fica diferente, porque tem os pobres de espírito e aqueles que são de espíritos pobres, que também não é a mesma coisa. Veja que a palavra tem mais sentido. Isso mostra que com o tempo, as informações que saíam boca a boca na tradição do povo foi perdendo as suas bases, as suas origens. Muitas outras passagens. Jamais o Cristo poderia ter dito algumas coisas que disseram que ele disse, porque senão ele não seria o Cristo. Jesus chegar na cruz, quais foram as últimas palavras do Cristo da cruz? Uma delas diz assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A outra diz, Pai, por que me abandonaste? Será que Jesus diria uma bobagem dessas? Porque se ele dissesse isso, ele estava sendo fraco. Se achando abandonado por Deus. Pai, por que me abandonaste? Não teria sentido. Nenhum sentido. Há até um escritor espírita notável, Carlos Torres Pastorino, que faz uma tradução dos evangelhos no grego. Ele diz que se Jesus tivesse dito, conforme está nos textos, seria, Pai, o quanto tu me glorificastes. Aí tinha sentido. Mas um evangelista diz isso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele olhou e disse, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. São muitas passagens que têm controvérsias. Coisas também que não têm sentido. Ter batido nos vendilhões de templo. Levantou o chicote e expulsou a turma. Ele tinha autoridade moral demais para botar o povo para fora do templo, sem precisar bater nos ignorantes que estavam ali ganhando pão. Gandhi foi menor que ele, não reagiu com violência. Quando o soldado batia em Gandhi, ele abaixava e olhava o soldado com ternura. Ele tornava a dar outra cacetetada, ele tornava a olhar com ternura. Na terceira o soldado já ficava assim, como se estivesse batendo no pai. Gandhi nunca reagiu. E quando estava morrendo 1000 indianos, que dava 3 passos para frente, os ingleses metralhavam e caíam, um jornalista disse, isso não dói o coração do Senhor? Ver o seu povo morrer covardemente? Ele disse, ele é mais corajoso do que você, porque você só morreria lutando e matando. E aqui nós estamos trabalhando para matar no inimigo o desejo de matar. Nós não somos covardes. Ele estava ali com a proposta da não violência. Ele não trabalhava contra a violência, porque se ele fosse contra a violência, ele tinha que ser um violento. Era a não obediência pacífica. Preferia morrer, mas não obedecia. Isso é que é coragem. Gandhi fez isso menor que o Cristo. O Cristo pegou chicote para bater nos pobres coitados que estavam ganhando dinheiro ali, vendendo um negocinho, que já vendiam há tanto tempo. Quer dizer, não faz sentido o Cristo ter feito essas coisas. Muitas outras passagens que atribuem a Jesus. Aliás, eu vou abrir um parêntese para uma história fantástica. Para algumas pessoas, a minha história agora pode até parecer assim um delírio. Mas isso está contido no livro do Padre François Abrine, Linha Direta do Além. Eu tive a alegria de conversar com ele por mais de 3 horas sobre exatamente esse assunto. E trata-se de uma descoberta extraordinária que foi realizada no ano de 1956 com um dos pesquisadores da transcomunicação instrumental, 2 físicos de renome, o padre Pellegrino Ernetti
e o padre Gemelli, que foram os primeiros a gravar a Voz do Além, aqueles a quem eu li o texto que o Papa mandou a mensagem de encorajamento para eles, quando eles ouviram a voz do pai falecido gravada no fio, dentro da Universidade Católica de Milão. O padre Pellegrino Ernetti, é bom que se saiba, era uma das maiores autoridades em física de toda a corporação do catolicismo mundial. Ele foi amigo pessoal de von Braun, de muitos prêmios Nobel de Física, respeitabilíssimo. A sua universidade era frequentada pelas maiores autoridades do pensamento da física. Ele faleceu agora tem 4 ou 5 meses. Esse homem escreveu artigos e anunciou ao mundo a descoberta de um aparelho chamado cronovisor, que seria um aparelho capaz de captar ondas remanescentes que ficaram no passado. Alguns já devem ter ouvido falar disso. Alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar fenômenos paranormais, achei que essa ideia fosse uma fantasia. Mas depois que comecei a estudar os fenômenos da psicometria, comecei a perceber que não é tão fantasioso assim. Tudo aconteceu no dia que eles estavam separando dos gravadores os excessos de ruídos dos harmônicos dos cantos gregorianos. E na hora que ele foi desgravar da fita, ele raciocinou. Cantaram, e essa fita gravou o conteúdo do canto. Agora nós vamos desgravar. Se a fita gravou, é porque isso ocupou um espaço no qual a fita aprendeu esse conteúdo de informações e de sons. Se eu desgravar, isso vai desaparecer ou apenas vai sair do lugar? Vai sair do campo magnético da fita e estaria em outro lugar. Porque se ele botasse outra fita e gravasse antes, ficaria preso no campo magnético da fita antes de ser desgravado. Mas se ele desgravasse somente e não prendesse em lugar nenhum, capaz dele ver, será que teria desaparecido? Como todas as grandes descobertas da ciência, tudo sai assim como uma espécie de golpe de sorte. Uma coincidência que no fundo, é mais uma sincronicidade ou uma ocasionalidade, entre aspas. O padre Brin, no seu primeiro livro, citou isso palidamente. Quando estive na Europa, conversei com o Dr. Senkowski, um professor de física da mais importante universidade da Alemanha, sobre essa hipótese do cronovisor. E nós raciocinamos muito em torno disso. Por isso vou ler essa história para vocês, arriscando aqui, talvez que alguém me ache até um pouco estranho, ou que até prejulgue que minhas ideias não estejam tão boas. Mas quem já ouviu falar em psicometria conhece bem esse fenômeno. Quem não já ouviu, eu vou dar um exemplo. O psicômetra é alguém que tem uma faculdade paranormal de botar um objeto em uma mão, mesmo que seja um objeto antigo, um anel, por exemplo. Ele concentra a atenção da consciência naquele anel e entra em contato com a vida de quem aquele anel pertenceu e descreve tudo sobre a vida dessa pessoa. Pergunta: aquele anel guardou alguma informação sobre a pessoa? Como aquele anel funcionou de endereço? Funcionou como endereço entre a mente do indivíduo e a mente da pessoa a quem pertenceu aquele anel. Como o sensitivo entrou nesse contato? Em algum lugar estava registrado essas cenas, senão ele não teria visto. São muitos fenômenos de regressão de memória e que a nossa memória gravou. E na regressão, às vezes o indivíduo revive, ele assiste todas as cenas como se lá estivesse realmente. Mas será que isso só está na memória ou poderia estar em algum outro lugar? As hipóteses hoje de universos paralelos são incríveis. E como nós estamos na era tecnológica, talvez os nossos equipamentos cada vez mais se aproximem das possibilidades das nossas mentes. E aquilo que a mente humana alcança talvez não seja tão absurdo quanto se pensa. A hipótese do cronovisor é uma coisa que assusta algumas pessoas. Mas diante de tantos resultados que sustentam essa ideia, ela não parece tão absurda, porque agora um prêmio Nobel de Física na França está fazendo um trabalho através do raio laser em vasos antigos da Grécia e está conseguindo gravar algumas conversações, palavras e diálogos que estão aprisionadas em torno daquele vaso. Vejam que as descobertas deixam a gente um pouco tonto nas informações. O cronovisor teria sido um equipamento que foi construído no ano de 1956. E segundo as informações desses cientistas, o cronovisor funcionou. E eles desmontaram, e eles conseguiram gravar muitas cenas da história.
Voltaram ao passado e o cronovisor não pegou somente voz, eles conseguiram fazer imagem. O padre Brini foi amigo íntimo e pessoal do padre Pellegrino Ernetti. Visitou ele por mais de 20 vezes na Itália. E de todos os seus encontros, ele disse que não teve um no qual eles não falassem sobre o cronovisor. O padre Brini publicou algumas coisas em seu livro, achando que era possível de ser traduzido pela interpretação de algumas pessoas, e gravou uma fita conosco com uma série de depoimentos que ele pede, como pede no livro, que o padre Ernetti perdoe ele por ter dito. Eu vou ler o texto do padre Brini e vocês vão acompanhando comigo o raciocínio dessa história fantástica e impressionante. Ele diz: eu citei entre as hipóteses a serem encaradas aquelas das ondas remanescentes. Sei muito bem que um grande número de cientistas continuam a considerar totalmente absurda essa história de ondas, não detetáveis por nossos instrumentos, que veiculariam indefinidamente os sons e as imagens do passado. Entretanto, conhecemos há muito tempo casos indiscutíveis de clarividência que deixam supor, de qualquer forma, a existência de tais ondas. Como é que um clarividente retorna ao passado e vê cenas que ainda não existem mais? Onde é que estão essas cenas? Em algum lugar que a mente dele sintonizou. Um aspecto particularmente desconcertante desse fenômeno assume hoje, à luz da ciência contemporânea, um novo valor. A maioria dessas visões à distância parecem, com efeito, desafiar não apenas as leis do espaço, mas também aquelas leis do tempo. Assim, por exemplo, quando Girard Grosset, o conhecido médium de Utrecht, conseguia localizar uma pessoa desaparecida, morta ou viva, ele dava, ao mesmo tempo, indicações precisas sobre as circunstâncias e o momento em que seria reencontrada. Dessa forma, ele se submeteu centenas de vezes em condições rigorosas de observação ao famoso teste da cadeira vazia, entre aspas. Ele descrevia a pessoa que se sentaria em uma determinada cadeira, apenas indicando na planta de uma sala, quando nem mesmo os organizadores do teste sabiam em qual sala ocorreria a experiência, e nem qual a pessoa que se sentaria naquele assento pré-indicado. Ainda recentemente, tais estudos foram retomados nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, por Herbert John e sua colaboradora Brenda Dunn. Os resultados publicados por eles são impressionantes e comportam essa mesma característica, a transcendência em relação ao tempo e ao espaço. Parece, inclusive, que as visões pré-cognitivas sejam um pouco mais frequentes que aquelas retrocognitivas, ou seja, as pré-cognitivas do futuro, retrocognitivas do passado. Mas nada disso parece causar espanto a Oliver Costa de Belgrad, autor do prefácio da versão francesa do livro John. Segundo ele, trata-se apenas de uma das manifestações da não separabilidade quântica e da invariação Lorentz-Luders, um quadro conceitual pronto para a percepção pré-cognitiva à distância. Parece que no nível quântico da realidade, o tempo e o espaço não contam. Portanto, começamos a compreender por que a existência dessas ondas remanescentes e suas curiosas propriedades não seriam assim tão absurdas. Isso basta para que eu ouse falar de uma descoberta ainda mais impressionante que todas as outras já citadas aqui. Trata-se dessa vez de uma verdadeira máquina do tempo, que não nos transporta fisicamente como se vê em alguns filmes de ficção científica, o que seria bom demais. Trata-se apenas da captação dos sons e das imagens do passado, de qualquer passado, do mais longínquo ao mais recente. Sei que pode parecer inacreditável e que, acrescentando estas páginas ao meu livro, corro o risco de provocar uma catástrofe, ou seja, os leitores, bem ou mal, me poderão acompanhar até aqui e pensarão que estou indo longe demais e começarão a duvidar seriamente do que já falei. Mas eu já tratei desse assunto em um livro precedente, mas ainda não disse tudo, não forneci muitos detalhes. A citação anterior serviu-me para testar um pouco as reações. Como essa história estava diluída em meio a uma grande quantidade de outros fenômenos, todos fantásticos e pouco conhecidos, acabou por não ser tão observada. Apenas alguns leitores, e justamente os cientistas, procuraram me falar a respeito desse assunto. Haviam ficado espantados, mas nem tanto. Afinal, hoje se fala mais frequentemente de tais fenômenos. Em alguns anos a situação evoluiu um pouco. Os programas de televisão discutindo o assunto multiplicam-se em todos os países e estou em condições de confirmá-lo.
os artigos e revistas também, às vezes em tom cético, mas o assunto está sendo tratado, cada redator, cada programador sente-se mais ou menos obrigado a abordar esse tema. Porém, o que me levou a falar um pouco mais a esse respeito foi o fato de ter visto que nosso último prêmio Nobel de Física, George Charpak, não hesitou em contar que realizava pesquisas que no fundo são bastante próximas dessas, as quais tratamos. Com raio laser ele tenta captar parte da antiguidade grega, ecos e sons do passado. O que me contavam há já quase 30 anos não era, pois, tão absurdo assim. Mas é preciso que eu conte as circunstâncias nas quais tive conhecimento desses assuntos. Eu acabava de obter a minha licenciatura em Santa Escritura no Instituto Bíblico em Roma. Entretanto, mais que pela exegese dos livros sagrados, eu me interessava há muito tempo pela tradição dos cristãos do Oriente. Eu já tivera em Roma, relata o padre Brini, a oportunidade de poder estudar um bom número de mosaicos bizantinos e aproveitava as férias escolares para conhecer aquelas existentes em Ravenna. Faltava-me visitar um lugar de forte influência bizantina, Veneza. Ao concluir meus estudos e voltar para a França, decidi fazer um desvio em meu roteiro e passar pela cidade dos Doges. De carona, como sempre, pois não dispunha de recursos financeiros para ir de trem, mas não me arrependera do esforço feito. Ao visitar a célebre abadia beneditina de San Giorgio de Maggiore, encontrei como por acaso um estranho monge, o padre Pellegrino Ernetti. Ele esperava seu vaporeto no pequeno cais que existe bem em frente ao monastério. Eu também estava esperando, não me lembro mais com exatidão como começamos a conversar. Com certeza algum comentário altamente filosófico sobre as irregularidades do clima ou das embarcações. Mas o fato é que ele acabou perguntando, mais por gentileza do que por verdadeiro interesse, de onde eu vinha e qual o motivo da minha presença em Veneza. O padre Ernetti havia estudado tantas línguas estrangeiras quanto eu. Começamos logo a falar de teologia e de Sagrada Escritura. Não demorou muito e eu já lhe confiava a minha irritação a respeito dessas novas interpretações das Escrituras, que consistem em ver ali apenas um conjunto de símbolos sem sentido, sem grande relação com alguns fatos, e aqueles exagerados que consideram tudo absolutamente reais, e mesmo no que diz respeito à vida do Cristo. Ele me disse então algumas palavras a respeito de um aparelho misterioso que poderia silenciar todos aqueles belos discursos. E acrescentou: veja, o senhor terá que ensinar em breve em um grande seminário. O padre Brini acabava de se formar. Então, caso tenha tempo, vá me visitar no monastério amanhã à tarde. Falaremos a respeito de tudo isso com mais calma. No dia seguinte, peguei novamente o vaporeto rumo à pequena ilha de San Giorgio. Bastante intrigado com o que me esperava, se eu soubesse, argumenta padre Brini. Aqui está mais ou menos o resultado daquele longo encontro. Tudo começara, como já mencionamos anteriormente, com o extraordinário incidente ocorrido no Laboratório de Física Experimental da Universidade Católica de Milão, envolvendo o padre Gemelli Ernetti, que filtrava cantos gregorianos para a eliminação de harmônicos. O padre Ernetti, que é também um cientista diplomado, tanto em física nuclear quanto em línguas antigas, imaginava o que deveria acontecer com esses sons, uma vez eliminados em seu trabalho. Desapareceriam verdadeiramente? Seriam reduzidos ao nada ou simplesmente seriam eliminados da gravação? Como sábio, era-lhe evidente que esses sons deveriam continuar a subsistir em algum lugar. Mas se isso acontecia com aqueles sons, deveria ter acontecido também com todos os sons do passado, de todas as épocas. E caímos então na hipótese formulada por George Charpak. Padre Ernetti discutiu com outros físicos. Como ele era muito bem relacionado, criou pouco a pouco em torno de si uma equipe de cientistas que, em segredo, se lançaram nessa aventura fantástica, localizar os sinais do passado. Nascia o cronovisor. Quem descobriu o cronovisor? Pergunta padre Brini. Nós éramos muito, relata o padre Ernetti. Fermi e um dos seus discípulos. Henrique Fermi foi um grande cientista, um prêmio Nobel japonês, um cientista português e Wernher von Braun, que se interessavam muito pelo assunto. Veja que a equipe era de titãs da física daquele tempo e tinha outros pesquisadores que o padre Brini me revelou o nome. Mas como os senhores descobriram uma coisa tão surpreendente, praticamente por acaso, uma simples ideia, assim como o ovo de Colombo, basta que alguém pensasse no problema. Mas então, algum dia, poderá também alguém chegar a essa descoberta? Não acreditava o padre Ernetti, seria quase impossível. Seria preciso um grande golpe de sorte imenso.
Antes, talvez sim, pois havia poucos físicos de alto nível envolvidos no assunto, argumenta o padre Brinde, mas hoje não me parece assim tão certo. Os físicos estão trabalhando muito atualmente na questão do espaço e do tempo, mas os senhores podem olhar no tempo para onde querem? Perguntou ele ao cientista católico. Perfeitamente, para qualquer lugar, para qualquer época. E o que já conseguiram ver? Começamos tentando captar um discurso de Mussolini. Para nós a dificuldade estava apenas na escolha. Não nos faltava documentos que pudessem testar a autenticidade das imagens e dos sons recebidos. Depois, voltando no tempo, procuramos captar a imagem de Napoleão. Seu rosto nos era bastante conhecido e temos muitos documentos que nos poderiam ajudar a uma comprovação. Acredito, se entendi bem seu discurso, que tratava da proclamação da República Italiana. Voltando ainda mais o tempo, sempre do conhecido para o desconhecido, captamos várias cenas da antiguidade romana. Uma cena do mercado de frutas e legumes de Trajano, um discurso de Cícero, um dos mais famosos, a primeira Catilinária. Nesse ponto notamos que há uma pequena diferença de pronúncia em relação àquela ensinada nas escolas de hoje. Por fim, captamos um pequeno sainete, a espécie de curta tragédia antiga, quase que totalmente perdida, de autoria de uns primeiros poetas da língua latina. Tínhamos conhecimento apenas de 25 citações feitas por 3 autores antigos, Próbios, Nônios e Cícero. Ela foi representada em Roma em 169 a.C. Imagina, eles viram essa cena no cronovisor, não só a fala, como também a imagem. E os senhores puderam reconstituir o texto? Nós vimos e ouvimos tudo, diz o Padernete. O texto, os coros, a música. Aliás, eu publiquei o texto integral dessa tragédia. Trata-se de uma época apaixonante na qual o latim, sob a influência do grego, desvencilhava-se das formas dialetais e populares para poder se impor, aos poucos, como a grande língua literária. Tudo isso é absolutamente fantástico, inacreditável, maravilhoso. Mas diga-me, padre, quando o senhor me disse que deveria vir aqui encontrá-lo, acho que não era só para isso. O senhor tinha me falado da vida do Cristo. Os senhores puderam chegar de fato até a vida do Cristo? Sim, claro. E então? Houve um pequeno silêncio, uma hesitação, ou um breve recolhimento antes de começar. E o padre Ernest retomou a palavra. Em primeiro lugar, tentamos captar a imagem da paixão. Inicialmente, enfrentamos uma dificuldade, por mais monstruosa que seja essa espécie de supício. A crucificação era frequente naquela época. Havia muitos homens crucificados. Era difícil saber quem era o Cristo. Nem a coroa de espinho poderia nos ajudar, pois, contrariamente ao que se pensa em geral, a coroa de espinhos também não era excepcional. Então tentamos ir um pouco mais longe, e então encontramos a última ceia. A partir daquele momento, não abandonamos mais a figura do Cristo. Era o ano 36 de nossa era, e as cenas foram captadas de 12 a 14 de janeiro de 1956. Vimos tudo: a agonia, o Jardim das Oliveiras, a traição de Judas, o processo, o Calvário. Jesus estava desfigurado quando foi levado a Pilatos. Nós vimos a subida do Calvário, o caminho da cruz. Mas a piedade medieval deformou um pouco, acrescentando alguns episódios ao acontecimento. O Cristo jamais caiu. Aliás, ele não carregava toda a cruz. Ela lhe seria muito pesada. Ele só carregava a trava horizontal, amarrada a seus ombros. Seus pés estavam atados uns de outros, 2 condenados que foram crucificados ao seu lado. Ele estava muito desfigurado, repete o padre Ernest. A flagelação havia arrancado pedaços da carne. Podia ver até os seus ossos algumas vezes, mas como segundo a lei romana, o condenado devia chegar vivo ao local de sua execução, os soldados requisitaram Simeão, o Cirineu. Também vimos essa cena como é narrada no Evangelho. Mas também nesse episódio, a piedade gerou algumas interpretações. Antigamente líamos textos lindos, que faziam com que desejássemos estar no lugar de Simeão. Sentíamos interiormente vontade de, como ele, ajudar o Cristo a carregar sua cruz. Mas vimos naquela ocasião que Simeão não demonstrou qualquer disposição para aquela tarefa, ele foi obrigado a cumpri-la. O episódio de Verônica, pergunta o padre Brinde, enxugando o rosto do Cristo, foi visto pelos senhores?
Não houve esse episódio. E aliás, o senhor sabe, essa passagem também não está nos evangelhos. E o padre Ernest prosseguiu naquela história fantástica. Chegando ao Calvário, Cristo olhou para todos aqueles que o cercavam e que o insultavam. E repetiu-se a mesma cena ocorrida no Jardim das Oliveiras. Todos caíram ao chão. Judeus, gregos e romanos. Apenas Maria, João e 2 outras Marias permaneceram de pé. Ao pé da cruz, nem Maria, sua mãe, nem São João choravam. Apenas choravam as 2 outras Marias. Aí também o Stabat Mater não está correto. Maria não estava lacrimosa. Algumas palavras ditas não estão mencionadas nos evangelhos. Por exemplo, em determinado momento Cristo disse: esta é a vossa hora. Quando estava na cruz também disse: agora que sou exaltado, atrairei todos para mim. As 7 palavras de Cristo na cruz relatadas pelos evangelhos, quase exatas. Cada vez que falava, olhava em torno de si e todos se calavam. Seu rosto era de dor, mas sempre nobre. Hierático. Por vezes o texto do evangelho foi nos mostrado de forma um pouco mais completa. Em outros momentos, a atitude de Cristo tornava mais claro o seu sentido, quando ele disse: tenho sede. Por exemplo, os judeus não compreenderam bem. Ele falava de sede espiritual, pois essas palavras foram ditas depois, logo quando ele repetiu: atrairei todos para mim. Ele falava da sede que sentia de nossas almas. Da mesma forma, quando ele disse ao bom ladrão: hoje comigo tu estarás no paraíso, compreendi, quando olhava aquela cena no cronovisor, que o paraíso era ele próprio. Após as célebres palavras: mãe, aqui está teu filho, e filho, aqui está tua mãe, ele acrescentou, dirigindo-se a São João: e os outros, onde estão os outros? Por que me abandonaram? Eu não acho, acrescentou o padre Ernest, que o Cristo tinha morrido por asfixia. O cronovisor não mostrou isso, como pensam muitos médicos. Nós vimos que ele se manteve ereto até o último momento. Então foi minha vez de ficar calado por alguns instantes. Diz o padre Brino. Depois voltou minha curiosidade. E a ressurreição? Os senhores viram também a ressurreição? Sim, é difícil descrevê-la. Era como uma silhueta, uma forma através de uma fina lâmina de alabastro, iluminado ou como um cristal. Vimos pouco a pouco toda a vida do Cristo, as aparições após sua ressurreição. Era como um filme? Pergunta o padre Bruni. Não, de forma alguma. Era em 3 dimensões, como hologramas, com movimento e som, mas sem cor. Talvez hoje conseguíssemos refazer tudo com as suas cores. Resta algum sinal de tudo isso? Repare que revelação interessante. Sim, nós filmamos tudo, muito embora perdendo o relevo. Evidentemente, mas era o único meio de mantermos um testemunho. Isto nos permitiu, em seguida, falar com o Papa, que era Pio XII. Estavam presentes ainda o presidente da República, o ministro da Instrução Pública e os membros da Academia Pontifícia. O padre Bruni me contou, emocionado, que o Papa Pio XII, depois que viu as cenas do cronovisor, ficou 4 dias e 4 noites sem poder dormir. E em respeito à paixão do Cristo, quando dormiu no chão por muitas vezes. O que foi feito desse aparelho? Pergunta o padre Bruni ao padre Ernest. Está desmontado em algum lugar seguro. Mas por qual motivo foi escondida uma tal descoberta capaz de alterar o mundo, de reanimar a fé, porque todos os lados perde a sua força? Esse aparelho pode captar todo o passado de cada um integralmente, sem exceção. Nada mais pode ser mantido em segredo. Não há mais segredo de Estado, nem segredo industrial, nem vida privada para ninguém. Um dia, captamos a preparação de um assalto. Pudemos prevenir a polícia que interveio em tempo. É uma alteração, mas é tão imensa que amedronta alguns. É a porta aberta para a mais aterradora ditadura que o mundo jamais conheceu. Terminamos concordando em desmontar o cronovisor. Mas talvez sem revelar tudo,
poder-se-ia utilizá-lo para descobrir certos elementos da história da humanidade, que depois poderiam ser efetivamente encontrados através de escavações, ter-se-ia assim pelo menos uma prova da existência desse aparelho. Nós já o fizemos. O que se refere aos famosos manuscritos conhecidos como do Mar Morto. Sabemos que na população se pensa que foi um pastor que, procurando uma cabra desgarrada, entrou em uma gruta e encontrou os primeiros textos. Mas foi o cronovisor que nos permitiu indicar as outras grutas de Qumran, onde poderiam ser encontrados outros manuscritos. Os americanos vieram até aqui, eu recebi o embaixador americano na Itália, assinamos um protocolo através do qual eles se comprometeriam em publicar esses textos, indicando qual seria sido a sua fonte. Mas nada aconteceu, eles não cumpriram a palavra, silêncio completo. O Senhor poderia dar uma ideia da estrutura dessa máquina que veio passado? Isso não levará a nada, mas posso dar-lhe um pouco de prazer sem correr grande risco. Ela era formada de 3 elementos. O primeiro bloco compreendia uma enorme quantidade de antenas para captar todas as ondas possíveis e imagináveis. Essas antenas eram feitas de liga de todos os metais. O segundo bloco era um seletor que trabalhava na velocidade da luz. Podíamos sintonizá-lo em uma espécie de circuito fechado, no qual na sala e a data e na pessoa de nossa escolha. Mediante isso, o aparelho, em seguida, acompanhava em todos os seus movimentos. Por fim, a terceira parte era simplesmente formada por um aparelho de captação de imagens, capaz de gravar imagens de sons obtidos. E os senhores pensam em utilizar essas fantásticas possibilidades dessa descoberta para explorar o universo? O rosto do Padre Ernest iluminou-se, parecia visivelmente interessado, confessou-me não ter muitas possibilidades dessa hipótese, devido ao fato de ele argumentar que se esse cronovisor cair na mão de pessoas inescrupulosas, poderia trazer mais mal à humanidade do que bem. Saí do monastério assombrado, relata o Padre Brini, transtornado. Teria eu sonhado, ou o sonho teria sido do Padre Ernest? Voltei a encontrá-lo várias vezes. Tudo o que foi dito aqui foi me repetido por ele, às vezes com mais detalhes, com algumas precisões, todas as respostas às minhas perguntas. E então, trata-se de um homem de fé que não mentira. Discutimos muitos outros temas estritamente religiosos. Ele é verdadeiramente um homem de Deus, se isso existir. Ele é também um homem de ciência e não estava sozinho. Ele não inventou seguramente toda essa história. Ele não é um mitômano. Aliás, é bem que se diga que essa descoberta corresponde às famosas crônicas akáshicas da tradição oriental e que, por certos médios particularmente dotados, podem perceber através da psicometria tocando objetos. São indícios de que a ideia não é absurda. Sei de que, alguns anos para cá, o Padre Ernest tornou-se bem reticente quando se fala do cronovisor. Não que tenha renegado, mas reconhece que a humanidade não está suficientemente evoluída para suportar tal acontecimento. Entretanto, revelar ao menos parcialmente uma parte de toda essa história, sobretudo no tocante à vida de Cristo, serviria para eliminar radicalmente algumas interpretações reducionistas, seria calar a boca de muitos charlatões que dizem ter visto a verdadeira vida de Cristo em suas viagens astrais, ou ter percebido revelações através da escrita automática, fenômenos nos quais acredito, mas onde se pode provocar ilusões ou onde podemos nos iludir. Quando Cristo vivia nessa terra, o laser não existia. Essas imagens e esses sons, então, fixavam-se por outro meio, mas se ele o quisesse impedir de tê-lo feito, teria impedido. Porque ele permitiu que esses sinais de sua vida e da sua paixão pudessem um dia ser recebidos. Acho que é o momento de falar a respeito. Espero que o Padre Ernest me perdoe. Não tenhamos dúvida que é um relato espetacular. Vocês devem pegar esse livro e ler de primeira mão. Está lá ainda, ou chegaram hoje de avião o restante dos livros que faltavam. Vejam que é uma história fascinante e reconta algumas passagens do Cristo e mostra que o Evangelho não está tudo certinho como pensam que estão. Então o que é que a gente vai perceber em tudo isso? Como é que nós ficamos diante da Bíblia? Como ficamos diante desses relatos todos? O Espiritismo tem que estar conforme a ciência. Se esse aparelho existe e foi capaz de demonstrar isso, isso é uma verdade existencial que nós temos que admitir. As pessoas até se sentem meio perdidas depois que a gente faz essas abordagens sobre a Bíblia, diz assim, onde é que eu vou me segurar? Se está tudo ruim, se não tem nada que sirva. Porque se Jesus não escreveu nada, tudo que escreveram foi o que disseram que ele disse, e muitos anos depois, alguns não o conheceram.
E vocês imaginem que as pessoas às vezes fazem divisões fantásticas sem ter convicções exatamente do que é que o Cristo fez, disse ou ensinou. Mas em verdade nós temos que conceber uma coisa muito simples. A Bíblia é um livro sem valor? Não. A Bíblia é um livro sagrado? Não. A Bíblia foi escrita por Deus? Não. Foi inspirada por Deus? Não. Foi escrita por homens, inspirada por espíritos, alguns até inferiores, outros superiores. Tem muito a ver com a época, mas não tantas atrocidades. Deus, sendo amor, não podia ter ensinado tantas matanças. Por mais atrasado que seja um povo, não se justifica tantas atrocidades. No Novo Testamento tem muitas passagens também que são confusas, mas resta muita coisa útil. Vocês vejam que pelo cronovisor tem coisas que são exatas, quase exatas. Há textos que podem ser reconstituídos. E nós temos hoje que ter uma ideia muito clara sobre a Bíblia, muito clara. A Bíblia é o livro sagrado dos ocidentais, o Alcorão dos muçulmanos. Tem também o livro sagrado dos budistas, o Tripitaka dos budistas. Tem o livro sagrado dos indianos, o Mahabharata, os Upanishads. Um dos capítulos do Mahabharata é o Bhagavad Gita, a canção do Senhor, um livro portentoso e belo. Eles seguem isso, é a Bíblia deles. O Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos. O Jesus dos budistas é Buda, o Jesus dos hindus é Krishna, o Jesus dos muçulmanos é Maomé. Aliás, tem até a história de um pastor protestante que chegou lá na Índia e cruzou com um templo budista. De gravata, paletó, com a Bíblia debaixo do braço, ele viu aquele templo imenso, ele olhou um devoto de Buda e disse: você conhece Jesus Cristo? Ele disse: olha, ele não frequenta aqui o nosso templo não. Mas aí na frente tem um bairro de novatos, o senhor pode pedir informação, quem sabe ele não mora por perto. Se nós chegarmos aqui nessas filiais da Universal do Reino de Deus e perguntar a um daqueles discípulos do pastor: você conhece Buda? Ele vai dizer: ele não frequenta aqui nossa igreja não. Vai ser a mesma coisa, gente. O que nós temos que entender é que todos os livros sagrados de todas as religiões hoje são passíveis de interpretações, modificações e atualizações. Dizemos isso sem o menor receio. Todos esses livros foram desfigurados pelas passagens, pelo tempo, pelas conveniências religiosas, pelos processos políticos de adaptação com os povos, por interesses pessoais, financeiros, históricos, institucionais. Todos os livros sagrados, não é só a Bíblia não, todos, o Alcorão, o livro dos budistas, os livros dos hindus, todos os livros sofreram as mesmas deformações em todos os lugares, porque os homens são os mesmos em qualquer lugar do planeta. Os seus comportamentos são exatamente iguais. Agora tem uma coisa que nós temos que convir. Buda ascendeu na Índia 600 anos antes do Cristo. Ensinou coisas notáveis, como o Cristo ensinou. Krishna ascendeu na Índia 3.200 anos antes de Cristo. Falou da reencarnação de forma majestosa, com uma beleza inconfundível, como eu não vi ainda algum espírito dizer, como Krishna disse. A história de Krishna é muito semelhante com a do Cristo. Maria foi fecundada pelo Espírito Santo. Era uma virgem. A mãe de Krishna também uma virgem, só que ela foi fecundada por um raio de sol. O rei mandou matar todas as crianças para tentar alcançar a cabeça do Cristo Messias. Na época de Krishna foi mandado assassinar todas as crianças para alcançar a cabeça de Krishna. Jesus nasceu na manjedoura. Krishna também nasceu numa palhoça. Jesus fez o sermão da montanha, disse coisas belíssimas. Krishna também fez um sermão que é uma poesia espetacular. Sede como o sândalo que perfuma o machado que o golpeia. O machado amolado vai e tira um pedaço do sândalo, e a reação do sândalo: deixa o machado perfumado. Jesus disse: quando alguém te bater a face, dai a outra, perdoai vossos inimigos.
Amai aqueles que vos odeiam, as mesmas coisas. Na verdade, Deus precisou falar aos povos em diferentes épocas, em diferentes culturas, com as diferentes etnias, e enviou os seus emissários. Porque a mensagem de Jesus não teria ressonância na Índia, a mensagem de Buda não teria ressonância no Ocidente, a mensagem de Maomé não teria ressonância aqui, como a do Cristo lá talvez não funcionasse entre os muçulmanos. A cultura era outra. Jesus foi um psicólogo do seu tempo, todas as suas parábolas eram parábolas agrárias, condizentes com a cultura do povo. Por que Jesus não fez a parábola da bicicleta? Porque não existia bicicleta. Era a parábola do bom samaritano, a parábola da noite de núpcias, eram coisas alcançáveis. A parábola da figueira, que é outra bobagem tremenda, que a gente não tem interpretação para aquilo, pode ter sido um texto mal escrito, mal relatado, é relatado por Lucas, que Jesus estava com fome, pediu a figueira para dar figa, a figueira não deu, Jesus amaldiçoou a figueira, e a figueira secou. Será que Jesus tinha feito isso mesmo? Será que foi assim como está escrito? Então são muitas coisas, interpelações, algumas frases fortes. Jesus dizer, não julgueis para não seres julgados. Coitado dos juízes e dos advogados, estão todos no fogo no inferno. E quem é aqui que não julga? Sem julgamento não tem evolução. Você julga até a escola que seu filho deve estudar, julga o amigo que ele deve ter, até a mulher quando vai na feira, julga até o tomate se está maduro, se está verde para botar no saco. Todo mundo julga. O Cristo poderia ter dito, não condeneis para não serdes condenados. Isso sim, mas não julgar, porque ele também julgou. Se devia reagir ou não, se carregava ou não a cruz, se perdoava ou não perdoava. Isso é um julgamento. Julgamento é uma posição, tomar uma atitude. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus não poderia ter dito isso, porque ele sendo um espírito avançado, ele sabia que muita gente tinha ido ao Pai antes dele. Principalmente Buda e Krishna levou muita gente. Se não levou, foi eles próprios. Talvez o Cristo tenha dito, eu sou o caminho da verdade e da vida. Porque ele não era a verdade e a vida. Muitos vão ao Pai através de mim. Mas aí a turma que quer fazer dele Deus, achou que ele era a única coisa e o único caminho para ir. Sendo ele um espírito excelso, não poderia desconhecer a evolução dos outros que passaram por aqui. Os milagres do Cristo, as coisas que ele fez, tudo aquilo foi interpretado por homens que não tinham alcance das suas verdades. Vejam um exemplo simples, os apóstolos todos não compreenderam a grandeza dele. No dia da crucificação, quase ninguém foi lá, só estava João. O Judas era tão rude, coitado, que achou que entregando Jesus ia implantar o reino dele na terra, ia tomar o poder, porque Jesus dizia que era um rei, tinha um reinado. Aquele beijo não foi da traição, foi o beijo da fidelidade. O Judas, quando olhou para ele, estava conspirando uma grande ação política. Ele queria que o Cristo tomasse o poder e mostrasse que era o chefe. E quando ele estava na ceia, o Cristo olha para ele e diz, vai filho, fazes o que tem de fazer e faze logo. Ele disse, pronto, sou eu escolhido, tenho que ir lá. Ele achou que entregando resolvia o problema. Deram as moedas a Judas. Ele aceitou aquilo por decorrência. Mas quando ele viu a bobagem que fez, quando o Cristo anunciou, meu reino não é desse mundo, ele arrependeu-se de tal forma que se matou. Se suicidou, era um fraco, coitado. Não entendeu a grandeza do Cristo. Aí todo mundo aqui hoje faz a festa de Judas, sábado de aleluia, queima o Judas, ninguém bota o nome de um filho Judas. A gente vê Tiago, Mateus, mas ninguém bota Judas. É claro que não se justifica o suicídio, jamais. Mas foi uma atitude que demonstrou que ele se equivocou. Ele não teve uma outra saída na sua ingenuidade espiritual, a não ser buscar o suicídio. Hoje, o pessoal que queima Judas, e está assim de gente, só porque ele recebeu umas moedas, está assim de gente que vende Jesus a grosso, a retalho, atacado e a varejo. E muito menos se arrepende. O espírito de Judas que se apiede de muita gente que critica ele. Mas vejamos bem, como fica o espiritismo diante da Bíblia? Qual é a postura do espírita para a Bíblia? A primeira coisa que nós temos que entender é que esse livro sagrado é só para uma parte do Ocidente. Os budistas não consideram a nossa Bíblia melhor do que os ensinamentos dele. Os hindus não consideram nossos evangelhos melhor do que o Mahabharata, do que os Upanishads, do que o conteúdo deles.
E para eles, nosso livro veio depois. Eles disseram primeiro. Jesus lá, eu tive na Índia 3 vezes, é considerado no máximo um santo. No máximo é considerado um santo. Os budistas têm o dobro dos cristãos, os muçulmanos já passaram os cristãos. Então vocês vejam que a coisa deve ser vista, nós temos que ter uma visão holística de tudo isso. Vamos ver a coisa, vamos fazer de conta que somos espíritos. Porque somos realmente. Mas na hora de acreditar, a gente quer acreditar como espírita. Espírita tem que ter a visão do espírito que é, não do espírita que está sendo. Então vamos ver a coisa a nível de espírito. Vamos raciocinar a ideia mais ampla. Vamos pensar a nível planetário. Tudo que existe na Terra existe por uma necessidade e preenche uma finalidade. Esses líderes religiosos também não escreveram nada, nem Buda, nem Krishna, nem Maomé. Escreveram por eles. Aconteceu o que aconteceu com Cristo, as deformações todas. Vocês vejam aqui os nossos santos. Todo santo da gente tem coroa. Já viu Nossa Senhora da Conceição da Praia como é cheia de manto, coroa? Porque aquele era o símbolo do reis e dos poderosos. E os santos todos eram associados ao poder. Por isso todo santo tem coroa. Lá na China o Buda é gordo. Na Índia o Buda é magro. Por quê? Porque na China os reis eram poderosos. Eles não faziam nada e eram preguiçosos e indolentes. O que é que faziam os budistas, da dinastia chinesa? Tudo era gordo, obeso. Então, para Buda ser Buda, o Deus de todos tinha que ser conforme eram os reis. Então engordaram o Buda chinês. Fizeram o que a gente fez com os santos. Aqui o símbolo da referência do rei era a coroa, botaram a coroa e o poder em todos os santos, aquelas vestes todas cheias de grandezas. Os homens são os mesmos em todos os lugares. As deformações do cristianismo também aconteceu em todas as religiões. Aqui você tem a Igreja Católica Apostólica Romana, tem a Igreja Anglicana, tem a Igreja de Copa, tem os protestantes com mais de 130 divisões. Ainda tem o Evangelho Quadrangular, o Testemunha de Jeová, tem o Cristão Maranata, tem até uns nomes engraçados. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, do primeiro dia não serve. No budismo também teve muitas divisões, ainda tem até hoje. No hinduísmo tem muitas divisões, no muçulmanismo, os muçulmanos são divididos. Tem os sikhs, que é a mistura do hinduísmo com o muçulmano, eles são fanáticos. O partido Sikh que assassinou Mahatma Gandhi, a grande alma do nosso século. As religiões, todas elas são as mesmas, nas suas atitudes e comportamentos, porque elas viraram instituições. Os grandes líderes não pregou religião nenhuma. Nem Buda, nem Krishna, nem Cristo, nem Maomé. Eles ensinaram religiosidade. O homem é que não entendeu e quis fazer religião da religiosidade. Mas e o espiritismo? Voltemos ao nosso espiritismo. A primeira coisa que o espírita tem que tirar da cabeça é que o espiritismo não se fundamenta na Bíblia. O espiritismo não se fundamenta nas escrituras sagradas. Isso é uma coisa muito clara. E o que é incrível é que 90% dos espíritas não se comportam dessa forma, porque no Brasil o espiritismo quase que perdeu sua identidade, porque a maioria dos brasileiros quer fazer o espiritismo segundo o evangelho. E o espiritismo é a única doutrina cristã que tem o evangelho segundo os seus postulados. Não é o espiritismo que é segundo o evangelho é que tem que ser segundo o espiritismo. Vejamos uma coisa muito simples. A concepção espírita é superior à concepção dos evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos não explicam o espiritismo. O espiritismo é quem explica os evangelhos. A diferença fundamental é essa. Todas as religiões estão fundamentadas na Bíblia, o espiritismo não. Quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, a doutrina se inaugurou na Terra, onde estavam os evangelhos, onde estava a religião. Segundo livro, Livro dos Médiuns, onde estava a religião, onde estava o evangelho. Terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente quer fazer dele o único. Uma coisa simples de ser vista. Repare que frase poderosa do Espírito Emmanuel. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Se é redivivo é porque estava na agonia, estava na UTI da história para morrer. O Espiritismo veio e reviveu. Qual é a tarefa do Espiritismo? Ressuscitar as ideias de Jesus na mentalidade contemporânea do povo. Sem igrejismo, sem ritual, sem hierarquia,
sem símbolo, sem altar, sem pieguismo, sem cerimônias, sem paramentos. Uma religião livre, uma religião natural, a ligação do homem com o Criador, como o Cristo pregava. O que o Cristo ensinou? Leis e leis. Leis, ensinamentos espirituais. O que os Espíritos estão ensinando? Leis e leis, ensinamentos espirituais. Por que a gente tem que fazer do Espiritismo um partido de crença, uma religião a mais? O Espiritismo é a religião, não uma religião a mais. A percepção é também muito clara. O que é o Evangelho, gente? Quando Cristo voltou e disse, ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas, não tinha nenhum livro escrito. Porque Mateus escreveu muito tempo depois, João saiu com o Evangelho com 60 anos, e Lucas e Marcos não conhecia. Que Evangelho era esse que ele mandou pregar? A palavra Evangelho vem do termo grego que significa Evangelium, que era do termo do hebraico antigo, Evangelium, que significa boa nova, boa notícia. Ele mandou que as pessoas fossem pregar aquele conhecimento que ele trouxe, que tinha mundo espiritual, que nós éramos eternos, que existia a lei de causa e efeito, que o homem tinha que conquistar as virtudes, que existia espíritos, que tinha reencarnação, que tinha tudo isso. Era essa a boa nova. Aí todo mundo pensa que o Evangelho é o livro, que é os versículos de Mateus, que o homem botou 14, 27, 13, 25, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, e decoreba aquilo tudo. Isso não leva a nada. Se estudar esse evangelho bíblico que está aí e resolvesse o problema da terra, os protestantes já tinham iluminado os homens. Porque eles sabem o evangelho de cor e salteado. O que é que esse evangelho escrito deu? Guerra santa, 500 anos de inquisição, intolerância religiosa, divisões, partidarismo de todos os níveis. O Espiritismo não tem que fazer esse evangelho, tem que fazer o outro, aquele que o Cristo mandou, a boa nova. O verdadeiro evangelho que temos que considerar é o que saiu dos lábios de Jesus. E nós espíritas às vezes queremos fazer o do Espiritismo uma versão bíblica. Todo espírita lê mais Bíblia do que Espiritismo. Todo mundo assim fica assim com aquela ideia religiosa de que tem que estar tudo ali certinho na Bíblia, não pode ser contraditório. Não, a Bíblia é cheia de contradições e de erros. Se nós não colocarmos os princípios espíritas dentro da Bíblia, ela é um repositório de incongruências. Vocês vejam que Kardec não pôde nem usar tudo, só pegou a parte moral para os espíritos interpretarem dos ensinamentos do Cristo, porque as outras já estavam tão deformadas que não tinha mais jeito. Ele até divide isso, explica no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquelas ideias que os espíritos trouxeram de lá do além, o que é que o Cristo quis dizer com aquelas passagens? É isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Onde é que estava o Evangelho no livro dos Espíritos? No conhecimento que os Espíritos traziam, nas leis espirituais que eles diziam que existiam, na realidade espiritual que nos aguarda. Isso tudo era a boa nova que estava sendo esquecida. Por isso ele disse que viria o Consolador, que ele prometeria o Consolador, o Espírito Verdade, que ele não podia dizer tudo naquele tempo. Anunciou isso em João e os Espíritos vieram. Então nós temos que ter uma consciência mais doutrinária, mais viva, para perceber que a concepção espírita é superior à concepção do Evangelho, que o Espiritismo não se fundamenta nas Escrituras Sagradas. E onde é que o Espiritismo se fundamenta se não for nas Escrituras? Nas leis da natureza. Os seus princípios são leis naturais, são leis, as mesmas leis que Jesus se baseou para ensinar as verdades eternas. Reencarnação é lei da natureza. Existência e imortalidade da alma, lei da natureza. Determinível e livre-arbítrio, causa e efeito, lei da natureza. Deus, lei da natureza. Perispírito, corpo espiritual, lei da natureza. Comunicabilidade dos espíritos, mediunidade, lei da natureza. Evolução, lei da natureza. Pluralidade dos mundos habitados, lei da natureza. Esses são seus princípios básicos que jamais serão mudados ou ultrapassados. Isso sim nunca será ultrapassado, porque são leis, as leis de Deus são imutáveis. Agora, como o homem entende essas leis, muda todo dia. Eu sei que a minha abordagem de ontem, na proposta de fazer o Livro dos Espíritos número 2, irritou algumas pessoas. Eu queria dizer que isso não é heresia. A gente pode fazer um Livro dos Espíritos número 2 de século em século, para entender melhor as leis da natureza que os Espíritos tentaram dizer ao homem do passado que não tinha inteligência de hoje. De século em século a gente faz um volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, e vai tirando dos Espíritos explicações para o cérebro humano que evolui, tudo cresce, tudo muda. O que tem de erro nisso? As pessoas às vezes estão tão bitoladas, reduzidas na sua circunscrição mental, que acham que a gente está falando bobagem. Bobagem está sendo a pessoa que não entende isso.
Então, dentro dessa concepção, o que os espíritos querem? Que o homem se espiritualize, que essas leis cheguem à terra. Isso é o evangelho do Cristo. Por isso o espiritismo é o cristianismo redivivo. Em espírito e verdade, a doutrina espírita trouxe isso de volta, tirou aquele Jesus da cruz, aquele Cristo morto que todo mundo adora, e botou do lado da gente para caminhar como ele fazia com os apóstolos, nas nossas atitudes, nas nossas ações. É desse Cristo, não é aquele Cristo fraco, humilhado, que muita gente cultua. Cristo foi um estoico, foi um valente, muito mais do que Gandhi foi, matando nos outros desejos de matar, ensinou amando, preferiu morrer, mas não conniviu com o que queria que ele fizesse, não renunciou aos seus ideais. Agora, o que fazemos às vezes hoje? Todo mundo põe a Bíblia e acha que o Espiritismo tem que estar ali dentro. Não, o Espiritismo é que tem que tirar as palavras do Cristo dali que estão mortas nas letras, nas interpretações caducas que os séculos deixaram, na poeira do tempo, no reducionismo mental das pessoas que escreveram ou traduziram os textos. A voz dos Espíritos, diz ele, os Espíritos a Kardec, a primeira revelação veio pela cabeça de um homem que foi Moisés, a segunda foi pelo Cristo, a terceira não pertence a um homem. A terceira revelação está na voz dos Espíritos. São eles, os próprios elementos da natureza, os seres reais do além, que vêm falar do que o Cristo disse no passado e o homem do aquém não entendia. É a boa nova de novo. O que é o Espiritismo na Terra? Um conhecimento novo, uma tecnologia de inteligência para melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas que pisam aqui no chão do planeta. E às vezes a gente transforma o Espiritismo num partido de crença. Muito pelo contrário, o Espiritismo é um agente transformador. Veio para mudar o mundo. Nós poderíamos fazer com o Espiritismo o maior movimento cultural da Terra. O Espiritismo é uma doutrina de gigantes, mas está no ombro de muitos pigmeus. Tem um incêndio para ser feito de iluminação de consciência. Está todo mundo segurando a luz de uma vela, com tanta escuridão e ignorância na Terra. Portanto, a gente precisa, de certa forma, acordar e sair desse atavismo religioso que o passado nos prende. São 16 séculos de catolicismo em nossos arquétipos espirituais, em nossas recordações do passado. Temos que abrir a nossa mente e perceber que os espíritos estão conclamando, estão chamando, já chegou a hora. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e avançar um pouco mais, construindo espaço de espiritualidade na Terra. O Cristo precisa de nós para o trabalho dele ser feito, dos nossos braços, das nossas ações, da nossa vontade. A gente entrega ao mundo espiritual a tarefa que pertence a nós, os centros espíritas vazios e a gente confortado, não, está cheio de desencarnado, bobagem. O Espiritismo veio para os vivos da Terra, dos desencarnados cuida dos desencarnados. Temos que criar métodos pedagógicos para ensinar essas verdades às pessoas, melhorar as condições de ensino, transformar a concepção do pensamento espírita em conhecimento, não em crença, para que o Espiritismo saia dos limites onde ele está emparedado e cresça conforme a sua missão, a sua destinação para a qual veio à Terra. Nessa abordagem que estamos fazendo do Espiritismo, a Bíblia e as religiões, temos que entender que o Espiritismo não é uma religião como as pessoas pensam. Kardec falou isso no discurso. É uma religião completamente diferente das outras, e se é como a pessoa imagina, é melhor que ele pense que não seja. Não há nenhum erro na pessoa que não sabe qual é a concepção da religião espírita, achar que o Espiritismo não é essa religião. A religião no Espiritismo é o porto de chegada, é para onde tudo se dirige, não é a base. A base é a razão, a lógica, as leis da natureza. Isso só é alcançada pela visão da ciência. Mas uma ciência espiritualizada, porque o Espiritismo é a ciência do espírito, a ciência da alma. A ciência que traz de perto a espiritualidade para a nossa percepção sensorial, para a nossa interpretação mental. Então o Espiritismo veio resgatar ainda a grande parte do Evangelho que não foi sacrificada. E a obra do Cristo é complementada pela voz dos Espíritos. Então não temos nenhum receio em falar das coisas da Bíblia como nós falamos. E não temos que ter receio de dizer que o Espiritismo não se fundamenta nas Escrituras. Claro que lá tem muitas coisas que confirmam o Espiritismo, mas o Espiritismo não nasceu da Bíblia, não nasceu do conflito, do choque de religiões. Foi o próprio fenômeno da natureza que se fez sentir aos olhos de pesquisadores que sentiram e interpretaram com ele, com a luz e a verdade do qual ele realmente é. O que é que Buda, Cristo, todos esses seres fizeram? Ensinaram as mesmas verdades que os espíritos ensinam. O espírita tem que ler o livro de todas as religiões, para ter uma visão holística do mundo, para ter uma visão mais ampla, até mesmo para quem faz conferência não ficar só com esse discurso de pastor, enclausurado naquela abordagem de moralista. O Espiritismo é uma doutrina moralizante que transcende as fronteiras.
Sai Baba tem uma frase soberba que diz: é muito bom que você nasça numa igreja, mas não é muito bom que você morra nela, porque prova que você não passou da igreja que nasceu. O homem tem que alcançar um nível de fé transcendente, onde igreja nenhuma mais importe. Essa que é a verdadeira fé, que transcende os templos, as fronteiras, que transcende as opiniões. É uma fé transcendental, que está legitimada na razão. Olha a ideia de Kardec: a fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ele estava botando a crença atrás da convicção, porque espírita não é homem de fé, o espírita é homem de convicção. Quem tem fé acredita, quem tem convicção sabe. A fé se apoia na crença, a convicção na certeza. E nem sempre quem acredita sabe, porque a fé está toda baseada na crença, a convicção na certeza. Então nós temos que ter uma visão mais clara dessa coisa do evangelho. E divulgar espiritismo é fazer evangelho vivo na rua. Falar de espiritismo é trazer a boa nova para os tempos do século XX, entrada do século XXI. Não estamos falando em heresia. Isso é a mais lúcida concepção que o espiritismo dá a gente. Por isso, o filósofo espírita Leon Denis afirma com muita lucidez: o espiritismo jamais será a religião do futuro. No entanto, será o futuro das religiões. Se tem alguém que me ensinou isso, a culpa não é minha. Eu aprendi isso lendo Allan Kardec. Para encerrar nossa conferência, eu vou lembrar aqui um texto que diz: as religiões são como vidraças. E do lado de fora da vidraça está a realidade. E você que está na qualquer religião, você está sempre vendo a realidade por a vidraça que te mostra. Só que tem vidraças que são de vidro fumê. São vidraças outras que são de vidro martelado, distorce até a realidade. E tem vidraças que são de vidro cristalino. O espiritismo é uma vidraça, além de ser de vidro cristalino, muito fácil da gente passar para o outro lado. Ninguém ama o que não conhece. E o espiritismo é tão fantástico que quanto mais a gente vai indo, ele vem vindo ao nosso encontro. É a doutrina do conhecimento, não tenhamos dúvida. É a concepção mais impressionante dos últimos tempos a respeito do homem, do universo, da vida, das coisas, das formas, das atitudes. E quanto mais a gente estuda o espiritismo, mais Jesus fica perto da gente. Quanto mais a gente estuda esse evangelho das letras, Jesus fica longe da gente. Porque a gente fica nos números, nas letras, nas interpretações. E o Cristo, ele está assim muito mais perto dessa realidade do que longe. A gente é que às vezes se distancia da própria realidade que está em nós. Da posição hoje que nós estamos para discutir espiritismo, Bíblia, religiões, que é um tema que eu considero fascinante e que hoje tem assim sido motivo de grandes discussões até por parte de pessoas ligadas à área do comportamento humano de uma forma muito generalizada. Eu tenho certeza absoluta que quando nós espíritas conhecermos verdadeiramente essa função e significado, esse sentido do pensamento espírita como síntese de conhecimento humano, nós faremos com que o espiritismo se torne tão conhecido, tão rapidamente, em uma velocidade que nós nem mesmo imaginamos. Porque Kardec fazia uma previsão, que os princípios espíritas são tão excepcionais e estão tão na natureza, que um dia ele alcançaria a universalidade do conhecimento humano. O que a gente está assistindo nesse final de século? A reencarnação tocada por biólogos, por psiquiatras, por psicólogos. A imortalidade sendo descortinada por físicos. A comunicação dos espíritos nos aparelhos eletrônicos, na transcomunicação instrumental. A lei de causa e efeito sendo abordada pelos físicos quânticos. As percepções mediúnicas sendo hoje estudadas em laboratório. A participação dos espíritos sendo assuntos hoje até de teses em universidades. São os princípios espíritas que estão se fazendo sentir ao crescimento e à maturidade do ser humano. Um dia, quando nós estivermos lá adiante, nós vamos ver quanto tempo nós perdemos em torno das religiões dentro das vidraças. A realidade que estava do outro lado e precisava ser vista foi distraída pela interpretação do reflexo da própria vidraça. Acreditamos que o esforço dos espíritos
para trazer a doutrina à terra. Aí eu fico até impressionado com isso, como é que eles não param de trazer informações. É para que o homem alcance isso, que nós precisamos de religiosidade, não de religião, essa religião culto sacerdotal que está aí no mundo. E o terceiro milênio, que todo mundo fala, pensa, descortina, tal, de uma só religião com um só pastor. Ora, se tem pastor já não serve tanto, porque para ter pastor tem que ter rebanho, e todo rebanho segue a mente do pastor. Eu acho que o pensamento transcendeu e a pessoa reduziu o que ele significava. Nós teremos no futuro uma única religião na terra, sem precisar dividir, sem precisar igreja, sem precisar templo, sem precisar ideias nem nomes. Só precisa a religião do amor, e essa é transcendental. Eu peço desculpa pelo avançado da hora e muito obrigado a você.